Bora falar um pouquinho de Brasileirão e Champions League, é isso mesmo. Primeira vez que eu faço isso no canal, né? Trazer dois assuntos em um mesmo vídeo. Então, cara, se você já gostou da ideia, cara, já peço muito seu like, que ajuda, né? Pra saber se eu devo continuar assim ou não. Volto a fazer só um jogo por vídeo, enfim. Deixa aí seu like caso você gostou. Se você não gostou, deixa nos comentários alguma sugestão, óbvio, com respeito, porque sugestão respeitosamente é sempre bem-vindo. E se você gostou e não é inscrito, se inscreva, rumo a 2.400 seguidores, acabando de bater 2.300, estou muito feliz. E se já é inscrito, compartilhe o vídeo com aquele amigo que gosta de futebol, que eu tenho certeza que ele vai curtir sim. Então bora falar, né, sem enrolação, porque tem muito assunto para falar. Vamos começar pela briga pelo título brasileiro, que podia ter terminado ontem, porém não acabou. Ontem tivemos as duas partidas dos dois postulantes ao título brasileiro. Tanto o Palmeiras como o Flamengo jogaram na terça-feira, né? Óbvio, visando a final da Libertadores. O Palmeiras foi até Porto Alegre enfrentar o Grêmio, enquanto o Flamengo foi até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro. A situação é muito simples. Se o Palmeiras perdesse e o Flamengo ganhasse, o Mengão era campeão brasileiro, porém, faltou combinar com o Atlético Mineiro. Vamos começar falando do jogo do Palmeiras? Porque, em tese, o Grêmio fez sua lição de casa. O Palmeiras foi lá com a equipe reserva, o Abel Ferreira já tinha dado aquela... né, meio que largou a mão do brasileiro, falando que o campeonato já tá entregue, que não tinha muito o que fazer. Poupou muita gente, teve gente que nem viajou. Eu acho que dos possíveis titulares, o Andrés Pereira jogou, né, e entrou no segundo tempo, inclusive. Então, assim, era um time reserva, o time reserva do Palmeiras que já havia perdido pro Santos, ou seja... minhas expectativas para o Verdão conseguir alguma coisa eram praticamente zero, por isso que eu me surpreendi com a primeira etapa. Não foi um primeiro tempo ruim do Palmeiras, inclusive foi melhor do que o Grêmio na minha visão, e abriu o placar aos 23 minutos. Cruzamento para dentro da área, o Facundo Torres estava numa liberdade assustadora, cabeceou e fez 1-0. Porém, mesmo merecendo mais sorte, o Palmeiras pagou um preço, né, de não ter aumentado o placar, porque já no finalzinho da primeira etapa, eu só vou achar quem que fez assistência aqui, que eu fugi o nome do Grêmio. Foi um latereio, né? O Marcos Rocha cobrou pra dentro da área, houve a casquinha do Wagner Leonardo, aí a bola sobrou no pé do Francis Amuzu, ele pegou meio com voleio ali, rasteiro, bonito gol, se você não viu, por favor, veja, empatou o jogo 1-1. E daí depois disso o Grêmio voltou bem melhor para a segunda etapa, realmente merecia a virada e conseguiu a virada com 2 pênaltis. E aqui já matando tirando o elefante branco da sala, né? Para mim os 2 pênaltis foram acertados. Realmente eu acho que os jogadores do Palmeiras realmente foram imprudentes nos lances, tanto é que no último pênalti o Jai foi expulso. O primeiro pênalti saiu 68 minutos e o Carlos Vinícius cobrou, fazendo 2-1. Se eu não me engano, é o 10º gol do Carlos Vinícius na temporada ou no Brasileirão. Posso estar cometendo algum engano, mas assim, é uma das poucas boas notícias do Grêmio na temporada, né? Se essa temporada tá dando tudo errado pro gremista, o Carlos Vinícius é uma boa notícia, realmente ele vem jogando muita bola. E daí depois, já no finalzinho, cadê aqui a minutagem? Eu me perco nessas coisas, é muito jogo. Aos 85, né? O Jair cometeu o pênalti, foi expulso, e o William... sim, o William jogou na Premier League, no Chelsea, no Corinthians, enfim. Ele que chegou no Grêmio, jogou e logo lesionou, né? Tá de volta, cobrou e fez o 3-1. Ali a gente pensou que o jogo já estava meio que morto e realmente já estava. O Palmeiras até chegou a diminuir com o Benedetti já nos minutos finais. O VAR ainda teve que ver se estava impedido ou não. Mas enfim, 3-2 pro Grêmio. Resultado perfeito para o Flamengo, era isso que o Mengão precisava, porém o Flamengo não contava com uma atuação de gala do Everson e, querendo ou não, uma força de vontade até bonita de se ver do Atlético Mineiro, né, que querendo ou não estava querendo curar a ressaca do vice-campeonato, tanto é que a Arena RMV estava praticamente vazia, 18 mil pagantes, eu acho, se eu não me engano, o menor público desse ano. E por incrível que pareça, o Atlético conseguiu abrir o placar aos 34 minutos, né? Já falando do jogo do Belo Horizonte. Cruzamento do Dudu, ex-Palmeiras. Olha como as coisas são, né? Cruzou pra dentro da área e o baixinho Bernard tava lá pra fazer seu primeiro gol no Brasileirão, desencantando finalmente. 1-0 Atlético. Mas daí você tá perguntando, o Flamengo jogou mal? Não, o Flamengo não jogou mal. Ele fez por merecer mais sorte. Porém, o Flamengo parava na própria ineficiência. Por exemplo, teve um gol do Léo Pereira que ele errou embaixo da trave, impressionante. Batia na trave, teve uma bola do Samuel Lino na primeira etapa. E na segunda etapa teve também uma cabeçada que eu não vou lembrar de quem cabeceou, mas uma bola na trave. E uma atuação muito boa do goleiro Everson. Realmente o goleiro do Atlético Mineiro estava catando até pensamento, não estava deixando de jeito nenhum o Flamengo tentar alguma coisa
Até que, aos 92 minutos, veio o tão sonhado gol. O Cebolinha inverteu a jogada inteira, o Danilo cruzou e ele, o Bruno Henrique, o senhor decisão, ele que já decidiu inúmeras partidas para o Flamengo, fez o 1-1, né? Um momento importantíssimo pro Bruno Henrique fazer esse gol, porque querendo ou não tem a final da Libertadores e o Flamengo vai sem o Pedro. Então provavelmente o centroavante será o Bruno Henrique, então é muito importante ele retomar a confiança, ele que vinha numa queda assim, né, de qualidade, não vem numa temporada tão boa assim, então fazer um gol nesse momento é muito importante. Então terminou 1-1, o campeonato ainda não está decidido, porém o Flamengo colocou a mão na taça, né? Podemos dizer assim, porque agora o Mengão abre 5 pontos de vantagem, 75-70, tendo 6 pontos de disputa. Aqui no caso, o Palmeiras ele só pode chegar a 76, ou seja, o Flamengo basta empatar um jogo em relação ao Palmeiras, que já tiraria a chance do Verdão. O Cruzeiro, se vencer os próximos 3 jogos, chega a 77, ou seja, o Flamengo precisa vencer o Ceará na próxima rodada para se sagrar campeão. Vai pegar o Ceará dentro do Maracanã, ou seja, o Flamengo, pra mim, é virtualmente campeão brasileiro. Eu não vejo o Flamengo bobeando nesse jogo. E assim... Putz, como que eu posso falar? Vai com moral pra final da Libertadores, né? E o Palmeiras vai totalmente em queda. Tipo, se o título brasileiro já tá definido, temos um título ainda mais importante para ser definido esse sábado. E o Palmeiras vem numa sequência horrível. 5 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas e 2 empates. Coisa nunca antes vista na era Abel, né? Eu acho que fazia muito tempo que o Palmeiras não tinha uma sequência tão ruim como essa. Eu sei que lá na final do Montevidéu o Palmeiras também vinha numa sequência ruim, porém acho que não era tão ruim assim. O Palmeiras realmente parou de jogar bola. Literalmente as coisas não estão funcionando. Eu não sei qual que é o plano do Abel, o que ele vai fazer, o que ele tá pensando, mas é o out-win. É o all-in, quer dizer, né? Ou o Palmeiras ganha esse título, ou o Abel Ferreira vai ficar muito manchado na visão do palmeirense. Porque meio que ele já deu aquela entrevista feia, né? Largando o Campeonato Brasileiro, falando que o jogo da vida é da Libertadores. Ou seja, se não ganhar vai ficar muito feio, porque provavelmente o Palmeiras vai ficar sem nada esse ano. Então assim, é o jogo da vida, tanto do Palmeiras como do Flamengo, mas principalmente pro Palmeiras, senão não fica sem nada, né? O Flamengo ainda vai ter um prêmio de consolação que se chama Brasileirão. E óbvio, depende de tudo. Se o Flamengo for vice-campeão, o ânimo vai ser totalmente diferente pro jogo contra o Ceará. Se for campeão, vai estar com uma moral muito, muito elevada. Ou seja, tudo depende muito de sábado. Eu acho que o Brasileirão depende menos. Mas assim, sábado tem muita importância pros dois. Eu já fiz aqui um vídeo, inclusive tá aparecendo um card aí, falando um pouco da prévia dessa final. Inclusive naquela época eu achava o Palmeiras favorito. Já virou tudo. Pra mim o Flamengo é franco favorito. Óbvio, são 90 minutos, possíveis 120? Sim, mas eu acho que o Flamengo vem com uma moral muito mais elevada e o Palmeiras tá em queda, tá embaixo. Vamos ver, eu tô muito ansioso para essa final, realmente vai ser um jogão. Quer dizer, como eu já venho meio que prevendo, não vai ser um espetáculo de futebol, porque as duas equipes estão muito cansadas, vai ser um jogo nervoso, então assim, se você tá esperando um 4-4, decisão dos pênaltis, um 4-3, cara, desculpa, eu acho que não vai ter isso. Vai ser aquele 2-1, 1-0 truncado, um joguinho meio feio, mas sim, vai ser o jogo da vida dos torcedores, né? Agora mudando um pouquinho de assunto, porque eu queria dar mais uma batida, assim, né? Quero dar uma encurtada para não ficar tão grande assim o vídeo, passando do futebol brasileiro para o futebol europeu. Vamos falar de Chelsea 3, Barcelona 0. Eu parei para ver esse jogo, né? Lembrando que nessa quarta-feira teremos vários outros jogos, Bayern, Arsenal, PSV, Liverpool, Tottenham e PSG. Mas enfim, o grande jogo da terça-feira foi Chelsea Barcelona no Stamford Bridge e o Chelsea deu a sua carta de visitas, né? Mostrou que realmente é um time que pode brigar sim por coisas grandes essa temporada, principalmente em Copas. O Chelsea, eu acho que falta uma regularidade maior para brigar na Premier League, né? Uma regularidade praticamente perfeita, que é exigida para ser campeão da Premier League, mas em Copas o Chelsea tem se mostrado cada vez mais copeiro. Ganhou do PSG lá a final do Mundial de Clubes, e que até aquele momento tinha sido o grande jogo do Maresca, mas eu acho que substituiu aquele jogo por esse. Porque o que o Chelsea fez com o Barcelona foi realmente impressionante. Teve até uns 20 primeiros minutos de equilíbrio. O Ferran Torres errou uma grande chance que não pode errar. Mas o Chelsea teve 2 gols anulados, né? Ambos do Enzo Fernandes. Mas depois disso, o Chelsea mandou e desmandou na partida, fazia o que queria com o Barcelona. Abriu o placar com gol contra do Koundé, né? Numa jogada ali do Estevão e do Cucurella.
Aí depois da expulsão do Ronald Araújo aos 44, tudo ficou bem mais fácil. Inclusive o Ronald Araújo é impressionante. Cada dia que passa ele mancha mais a história dele com o Barcelona, com decisões imprudentes, com cartões vermelhos desnecessários, enfim. Realmente é triste ver um dos zagueiros mais promissores da geração se tornando isso, né? Um jogador totalmente inseguro e inconfiável. Mas enfim, depois desse cartão vermelho, o Chelsea mandou e surgiu a estrela do Estevão, que já estava jogando muita bola. É incrível como o Estevão não sentiu o peso de estrear na Europa. Ele vestiu a camisa do Chelsea e está performando. E aos 55 minutos do grande momento, foi levando a marcação, encarou o Paul Koubassi como se não fosse ninguém, como se fosse uma pelada de final de ano, driblou ele como qualquer coisa, chutou quase meio que sem ângulo, uma bomba, um petardo, um golaço, e fez assim o 2-0, o terceiro gol do Estevão na Champions League. Se não me engano, ele é o artilheiro do Chelsea na competição. 3 titularidades para o garoto e 3 gols. O primeiro tinha sido com o Ajax, depois contra o Karabakh, se eu não me engano, eu acho que é contra o Karabakh, e agora contra o Barcelona. Realmente o grande jogo do Estevão, né? Eu acho que até o momento o último grande adversário dele havia sido o Liverpool, que ele havia entrado e tinha feito o gol da vitória, que já tinha sido um grande momento dele, mas eu acho que esse jogo do Barcelona é ainda maior, tendo em vista que é o Barcelona do outro lado, que todo mundo tá falando, pô, será que o Chelsea vai conseguir enfrentar uma equipe desse escalão? Porque quando enfrentou o Bayern de Munique, perdeu, tinha sido reprovado. Mas agora foi aprovado, um 3-0, porque ainda tivemos mais um gol, né, do Delap aos 73 minutos. Lembrando que o Chelsea fez 6 gols nessa partida, porém só 3 valeram. Você vê o nível de discrepância das duas equipes. Então o Chelsea mostra assim que pode brigar por coisas grandes. Lembrando que domingo tem um jogaço, Arsenal e Chelsea, e em Stamford Bridge o Chelsea pode convencer ainda mais se ganhar. Vejamos o que acontece. Mas falando de novo de Estevão, para mim o Estevão é o presente e é o futuro, tanto do Chelsea como da seleção brasileira. É incrível como esse garoto não sente a pressão nem na seleção, nem no Chelsea. Não importa o adversário, ele vai jogar, ele vai pra cima. Realmente, a cada jogo que passa, eu me encanto mais pelo Estevão, e a torcida do Chelsea se encanta cada vez mais, né? Os repórteres que acompanham mesmo o futebol inglês, né? O Fred Caldeira e por aí vai, falam que é um negócio de maluco como a torcida do Chelsea gosta dele, e tem que gostar mesmo. O moleque entra e decide todo o jogo, joga bem. Eu entendo e não entendo ao mesmo tempo a cautela do Enzo Maresca de colocar ele como titular absoluto, porque tem outros jogadores, querendo ou não, ali fica meio difícil, né? Tipo o Pedro Neto, ontem foi falso 9. O Palmer ainda vai voltar, a gente vai ter que ver como que vai ser esse encaixe, onde o Estevão vai jogar, porque tá cada vez mais difícil tirar o Estevão do time, né? O que o Estevão faz pra merecer sair do time, sabe? Só porque o Palmer voltou? Na seleção brasileira, pra mim, ele é indiscutível. No ataque, principalmente, ele é o único 100% com lugar garantido. É Estevão e mais 3 ali, né? Se for fazer a linha de 4, é lá na frente. Mas, sim, é incrível esse garoto, sim. 18 anos e poucos meses, assim, é impressionante. Realmente, o Estevão é impressionante. Ele mostra, assim, que ele tem tudo para ser uma das grandes estrelas do futebol. Assim, não tenho dúvida, ele vai ser sim. Ainda mais ontem, que a torcida do Chelsea ainda gritou pro Lamine Yamal, você é apenas um Estevão piorado, né? De uma maneira um pouquinho mais ácida, mas realmente mostra que o Estevão tem tudo para ser um dos grandes dessa geração, ao lado de Lamine Yamal, que realmente não foi bem no jogo de ontem. Realmente a temporada do Barcelona como um todo, né, não só do Yamal, é meio esquisita. Não é nem de longe o Barcelona da temporada passada. Tem que ver como que o Hans Flick vai corrigir tudo isso. Rafinha voltou ontem, é uma boa notícia, mas é muitas incógnitas. O Lamine Yamal tem que voltar a jogar, a defesa tá muito exposta. São questões que o Hans Flick tem que ver. Se o Barcelona quiser alguma coisa, muito provavelmente vai pegar playoffs essa temporada, né? Não vai passar direto, e isso já é um problema. Mas enfim, tá feito o vídeo, alguns assuntos aqui. Se você gostou desse novo formato, cara, peço muito seu like mesmo, que ajuda eu pra ver se você curtiu ou não, seu comentário. Comenta aí quem que você acha que vai ser campeão brasileiro, o que você achou do Estevão. Lembrando que amanhã provavelmente teremos vídeo falando da Champions League, não sei se é só do jogo do Liverpool ou é mais algum jogo ou outro. Mas enfim, até a próxima, sua inscrição é muito importante, compartilhamento, falou e fui.